Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje eu queria compartilhar uma palavra que eu tenho certeza que você já ouviu, que você já conhece, mas eu percebi que de tempos em tempos nós precisamos revisitar algumas passagens das Escrituras. Nós precisamos ir até elas novamente para entendermos, termos uma compreensão mais ampla daquilo que o Senhor Jesus quer falar conosco. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre a palavra dada pelo Senhor ao profeta Ezequiel. Está lá no capítulo de número 37, Ezequiel, capítulo de número 37. Vamos começar do versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Amém. Vamos ter uma breve palavra de oração? Pai, em nome de Jesus, nós rogamos ao Senhor que possa nos dar compreensão das Escrituras, que o Senhor possa nos ajudar a entendê-las, mas não só entendê-las, colocá-las em prática, que possamos encarnar a Tua palavra, vivenciar a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. O livro de Ezequiel retrata a história do povo de Israel, que havia sido levado prisioneiro para a Babilônia, lá pelo ano de 600, mais precisamente, 597 a.C. Você pode ver isso lá no segundo livro de Reis, capítulo de número 24. Lá a partir do versículo 11 você vai ver a história sendo contada quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele entra com os seus exércitos e invade Jerusalém. Boa parte dos israelitas são levados cativos, prisioneiros. A primeira leva foram levados 10.000 judeus, escolhidos a dedo, aqueles que tinham uma melhor posição social, uma inteligência diferenciada, e os pobres, aqueles que não tinham condições de reação, esses foram deixados. Você vai ver isso claramente no livro de Daniel, Daniel capítulo 1, quando por volta de 605 também são levados outros judeus, dentre eles Daniel, também profeta. Ezequiel, ele veio de uma família sacerdotal, ele era casado, ele tinha feito a sua moradia, né, lá no exílio. Ele agora se encontra na Babilônia. Ele se encontra ali cativo, prisioneiro. A situação ali era uma situação de crise, uma situação bem difícil. Israel, povo do Senhor, que deveria estar liberto, Israel, povo do Senhor, que deveria estar na sua terra, agora está longe de Jerusalém. É uma situação bastante conturbada, uma situação muito estranha, e esse profeta se encontra ali.
e por volta dos 30 anos de idade, isso você pode encontrar lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 1, Deus levanta Ezequiel como profeta, como sacerdote. Aos 30 anos, Ezequiel inicia o seu ministério. Por que aos 30 anos? Você pode ver isso lá em Números 4, versículos de 1 a 3. Era a idade que Deus tinha designado para que o sacerdote iniciasse o seu ministério. Números capítulo 4, inclusive o versículo 23 vai ressaltar isso, que aos 30 anos até os 70 anos ele exercia o ofício sacerdotal, ministerial. Por isso que Jesus, como profeta, rei e sacerdote, ele inicia o seu ministério aos 30 anos, porque está baseado na lei mosaica. Então, Ezequiel, assim como Jesus, inicia o seu ministério de acordo com a lei mosaica de Números, capítulo 4. E aí, no meio desse cenário caótico, no meio desse cenário de crise, se nós pudéssemos bater um papo com Ezequiel, se pudéssemos voltar no tempo e aí sentarmos ali com Ezequiel e começássemos a conversar numa mesa bem íntima, todo mundo junto, a gente poderia perguntar: Ezequiel, fala um pouco sobre a sua vida, quem é você? Ele diria: eu sou um jovem profeta de 30 anos, judeu, cativo em Babilônia. E aí você perguntasse: mas por que você está aí na Babilônia? Por que você, profeta, se encontra aí? Ele diz: olha, foi por conta do meu povo, povo de Deus. Meu povo desobedeceu sistematicamente o Senhor nosso Deus, e foi entregue a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e hoje estamos às mãos dos nossos inimigos cativos. E aí você continuaria, tomaria mais um café e perguntaria a Ezequiel: mas Ezequiel, e a cidade santa? Ele diz: você está se referindo a Jerusalém? Isso mesmo, a cidade santa. Olha, ela está arrasada, destruída. A nossa cidade está completamente acabada. Você diz: mas e o templo? O templo que foi construído por Salomão? Ele diria: o templo em ruínas. Não existe mais templo, existem algumas paredes, algumas reminiscências daquilo que foi o grande templo de Salomão. Muito bem, mas e o povo de Deus? Povo, diria ele. O povo está espalhado, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, cada um confinado num lugar. Eu fui deportado, assim como tantos outros, e estamos hoje vivendo cativos na Babilônia. E aí você continuaria a conversa com Ezequiel e diria: mas e a terra da promessa? Ele olharia espantado para você e diria: terra do quê? Que terra você está falando? Olha, eu estou vendo que você não sabe das últimas notícias, você não conhece absolutamente nada, você está completamente fora, você não tem lido o jornal, não tem lido o Diário de Israel. Então, me desculpe, eu preciso levantar, deixa eu dar uma volta para esfriar um pouco a minha cabeça, porque eu estou vendo que você não tem ouvido as últimas notícias. E no meio desse cenário, no meio dessa situação caótica que Israel atravessa, que Ezequiel é levantado como profeta. E no meio desse cenário, Deus dá uma visão, conforme nós lemos no versículo 1 ao profeta. Não é uma visão como, por exemplo, João na ilha de Patmos, que ele vê um dragão correndo atrás de uma mulher que está grávida, tentando destruir essa mulher, nem uma visão como foi dada a Daniel, quando ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono.
Pelo contrário, veja como é dada essa visão a Ezequiel, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Começa assim. Veio sobre mim a mão do Senhor. A palavra no hebraico aqui é yadir. Esse yadir não é uma mão literal, uma mão que vem sobre Ezequiel. Não é isso. Essa mão simboliza o poder e o agir de Deus. Essa mão que veio sobre Ezequiel, ela simboliza o movimento do Espírito de Deus, a ação do Santo Espírito de Deus em movimento entre os homens sobre a vida que acontece aqui na terra. E vem essa visão, né? Vem esse agir, vem esse movimento. É Deus que toma a iniciativa. E vem essa mão, vem esse mover de Deus e leva o profeta. Veja aí no versículo 1. E levou-me o Espírito. O Espírito conduz o profeta. Eu acho tremendo isso, porque, como nós descrevemos, a situação é caótica. A situação é de dar dó, de choro, de pranto. E essas situações muitas vezes os paralisam. Assim como eu percebo que Ezequiel estava paralisado. É como se ele não tivesse força suficiente, muito menos coragem para tomar a iniciativa. Nem mesmo forças para chegar a esse lugar onde Deus o está levando. Ele está paralisado, a coisa não é nada bom, é melhor ficar quieto, parado. A gente diria, né, o vento não está soprando em nosso favor. Assim como também Jesus um dia levou Jesus ao deserto. É o Espírito que leva o Senhor ao deserto. É o Espírito que leva o profeta até esse lugar. Coisa tremenda. Muitas vezes nós não temos condições de ir a lugares, de nos movimentarmos, mas esse mover, esse agir de Deus que vai nos conduzindo a lugares que Ele quer nos revelar algo. Ele quer nos mostrar algo nesses lugares. E esse lugar é estranho, porque o Espírito só não o leva ali, como também o deixa por lá. Veja a cena. O Espírito começa a se mover, leva o profeta a esse lugar e o deixa ali. Ele diz, e me deixou no meio de um vale. Que lugar é esse? Um lugar completamente estranho, esquisito. É um lugar que a gente não gosta de ir. É um lugar que a gente não gosta nem sequer de ver, nem mesmo de passar. Lugar, talvez, para ser frequentado por grupos góticos. Ou mesmo habitação de corvos. É vale. Tem cheiro de coisa morta. O Senhor vai, leva o profeta e o deixa no meio desse lugar. Veja, ele diz, o Espírito me levou e me deixou. Eu não fui para lá. Aliás, eu nem queria passar lá por perto. É uma situação que a gente quer ficar longe, que a gente quer fugir, que a gente quer abandonar, dizer, o que está acontecendo? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo nesse lugar cheio de vale de ossos secos? Já não é terrível a minha situação como cativo em Babilônia? Mas é o Senhor que o leva até o vale. E quando ele observa, ele vê que é um vale de ossos ressequidos, ossos que estão secos pelo calor do sol. E o Espírito não só o leva, não só o deixa lá, como também o faz andar no meio desses vales. O Espírito o faz com que ele caminhe no meio daquele cenário horrendo.
E é interessante porque Ezequiel vê o lugar e ele reconhece aquele lugar. Aquele lugar de ossos ressequidos, né? Na verdade um vale, completamente sem vida. Mas é um lugar de memória. Não é um lugar completamente novo para Ezequiel. Não, não é. Ele sabia o que era aquele lugar, são coisas conhecidas, conceitos. Ele sabe o que é vale, ele sabe o que é ossos, ele identifica que os ossos estão secos. Por que eu estou dizendo isso? Não é uma visão que o leva a Marte. Não é uma visão, como eu falei, de João, que ele vê uma mulher grávida correndo, o que está acontecendo? Ele reconhece aquele lugar. É uma experiência que é inteligível, conhecível, perceptível. Ele não sabe o nome, o que significa aquilo mesmo, mas ele reconhece. Ele sabe dizer o que são ossos. Ele não perde a noção das coisas. Significa dizer aquele vale de ossos secos que um dia ali já houve vida. Ali já houve atividade. Ali um dia já pessoas tiveram sonhos. Lá já teve gente falando. Lá já teve gente se abraçando. Lá já teve gente conversando, falando alto. Cada um desses ossos remete a uma história de vida. Enfim, a vida já existiu ali. Um dia já aconteceu um movimento. Ele vem de um movimento e vai para um lugar completamente parado. Ele vem de um lugar que o Espírito está movendo, ele anda, ele caminha no meio daqueles ossos. Mas ele vai para um lugar onde está tudo parado, sem vida. Apenas memória daquilo que um dia aconteceu. Alguns estudiosos da Bíblia vão dizer que aquela cena remete a uma batalha que ocorreu e os mortos foram deixados por lá mesmo. Não houve quem pudesse sepultá-los. Simplesmente foram abandonados no campo de batalha. Em outras palavras, aquele vale de ossos secos dava sinais claros que um dia, ali naquele lugar, ocorreu uma batalha. Teve gente lutando, teve gente brigando, teve gente com sonhos, desejo de vencer a batalha, desejo de ampliar o território, desejo de crescer, desejo de avançar. Enfim, ali já teve tudo isso. Mas agora aqueles ossos estavam, como o próprio profeta diz, sequíssimos. Como é que você sabe disso, Ezequiel? Porque o Espírito me fez andar no meio deles. Eram muitos. Você vai ver que ele diz, eram numerosos e estavam sequíssimos. Só conhece o vale quem andou pelo vale. Só conhece bem o vale de ossos secos aqueles todos que um dia vivenciaram com Deus, andando, caminhando por entre esses vales. Ele andou e o que ele viu? Só ossos secos. Só cenas de alguma coisa que aconteceu há muito tempo atrás. Eu não sei quanto a você, mas já ocorreram situações que eu me senti assim. Alguém que a única coisa que restava eram memórias de uma grande batalha, de uma vida, memórias de uma família que um dia existiu, memórias de sonhos, de desejos, de ideais, memórias de vida. Mas agora eram somente ossos. Memória de gente, memória de coisas, memória de movimento. Mas agora o que se vê é uma cena apocalíptica, horrenda. E mais uma vez, o profeta está lá no meio. O profeta foi levado pelo Espírito, foi deixado ali pelo Espírito.
caminhou pelo Espírito. E mais uma vez, vem Deus e faz uma pergunta para ele no versículo de número 3. Diz assim: Filho do homem, talvez Deus esteja também falando com algumas pessoas e tomando a iniciativa e perguntando: Filho do homem, filho do homem. Essa expressão no Antigo Testamento expressa, aponta para a humanidade do profeta, para a humanidade de Ezequiel, dizendo filho do homem. Ela pode também simbolizar serviço, como se é servo do Deus Altíssimo. Mas eu queria acentuar essa humanidade do profeta. Filho do homem, é como se dissesse, a nova tradução da linguagem de hoje diz homem mortal. E ele faz uma pergunta: acaso poderão reviver estes ossos? Ezequiel, homem mortal, Ezequiel, profeta, Ezequiel, filho do homem, homem sujeito às emoções, às paixões, aos desvaneios da vida, às crises, as crises vindas da própria condição de ser humano. Deus faz uma pergunta a ele: me diz uma coisa, esses ossos poderão tornar a viver? Pode ocorrer que a vida visite de novo esse lugar? Em outras palavras, filho do homem, servo de Deus, Ezequiel, você crê que essa situação pode ser mudada? Você consegue enxergar uma mudança nesse cenário? Você é capaz de imaginar um outro cenário para esse vale? Você, Ezequiel, ainda mantém a capacidade de crer que as coisas podem ser mudadas? Ou você já desistiu? Resumindo, Ezequiel, como é que você vê essa situação? Ela pode ser mudada? Essa situação pode ser revertida? Você ainda crê? Ou você já desistiu de lutar? Você ainda confia? Ou você já largou as armas e disse: acabou, deu, já deu, vamos encerrar por aqui? Mais uma vez, eu queria chamar o profeta para conversar. Eu queria chamar Ezequiel para conversar. Eu queria chamar você para que você se colocasse no lugar do profeta e nós conversássemos. Se coloque agora no lugar do profeta. E eu perguntaria a você: ô Ezequiel, Deus fez uma pergunta a você, não foi? Foi. Qual foi? Ele me perguntou o que eu estou vendo. Ou seja, o que eu vejo é exatamente o que eu vejo. E aí você continuaria, imagine você, um israelita, qual a situação de Israel? Aí você diria: olha, eu vou falar, ou Ezequiel diria: eu vou falar o que eu estou vendo e ouvindo no dia a dia. A situação que eu vejo em Israel, a situação que o noticiário fala, a situação que saiu no jornal Notícias de Israel, o que me disseram, é o que está lá no versículo de número 11. Me diz: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz: os ossos secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados, estamos acabados, tudo acabou, não tem mais sentido, estamos aniquilados, sem esperança, sem futuro, não restou nada para nós. É isso que estão dizendo, é isso que todo mundo pensa. É isso que a sociedade está falando, o jornal, a TV de Israel, o jornal de Jerusalém diz exatamente isso. O que as pessoas estão dizendo é que acabou tudo para a gente.
Mas Deus vem e diz: e você, profeta? E você, homem de Deus? E você, filho do homem? O que que você vê? Imagine agora Deus chamando você para uma conversa. Qual seria a pergunta que ele estaria fazendo a você? Meu irmão, minha irmã, imagine Deus chamando você agora para uma conversa. Você senta à mesa, depois de ter preparado um café, e Deus olha nos seus olhos e diz: o que você está vendo nos dias que nós estamos vivendo hoje? O que você me diria sobre a situação que você está atravessando agora? Qual seria a pergunta que Deus faria a você nos dias de hoje? Qual seria a pergunta diante dessa situação? Seja qual for o seu vale de ossos secos, seja qual for o seu vale, seja aquilo que você está enxergando, qual seria a pergunta? A pergunta que ele faz a Ezequiel e diz: esses ossos podem ter vida novamente? Você consegue enxergar, Ezequiel, para além da tragédia? Você consegue ver para além da catástrofe? Ezequiel, essa situação, ela vai terminar com ponto final ou com reticências? E sabiamente Ezequiel diz assim: Senhor Deus, tu sabes. Senhor, se vai viver, se vai mudar, o que vai acontecer, só o Senhor o sabe. Deixa eu colocar algumas palavras na boca de Ezequiel. Ele diria: olha, Senhor, eu ainda creio, mas diga-me o Senhor. Eu creio que o Senhor pode fazer, mas diga-me o Senhor, pois só o Senhor é capaz de colocar no final da frase, ao invés de um ponto, reticências. Senhor, só o Senhor é capaz de ressuscitar os mortos, por favor, me diga. Tu sabes, diga o Senhor, pois só o Senhor é capaz de cumprir promessas. Me diga, Senhor, pois só o Senhor tem palavra de vida eterna. Diga-me o Senhor, o que é que o Senhor vê que eu não consigo enxergar? Eu não estou vendo, mas o Senhor é capaz de enxergar. Senhor, só Tu sabes. Senhor, só Tu sabes, mais ninguém. Senhor, eu não posso afirmar que esses ossos secos vão reviver ou não. Eu não sei exatamente qual é a Tua vontade nessa situação. A única coisa que eu sei, que eu creio, é que nada é impossível para Ti. E que Tu tudo podes. Todas as coisas são possíveis para o Senhor. Se o Senhor quiser e for da Tua vontade, esses ossos podem retornar à vida. Essas pessoas podem retornar à vida e ainda lutar. Eu posso reviver. O Senhor pode ainda me trazer sonhos. O Senhor pode ainda me trazer desejos. O Senhor ainda pode me colocar de volta à batalha. Me diga, Senhor, me diga o Senhor, pois ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta para mim, os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam todas arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, pois o Senhor Deus é a minha fortaleza. Eu creio que Deus olhou para o profeta e disse: bom, Ezequiel, já que assim, versículo 4, profetiza esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Percebam, ele profetiza, mesmo que ele não veja. Ele não viu a mudança, ele não viu a transformação, ele não sabe exatamente o que vai acontecer, ele não sabe, ele só está lá no meio daquela situação, entenda isso. Ele está no meio de uma situação, ele não sabe o que vai fazer, mas vem a palavra do Senhor e diz: profetiza.
Veja se você consegue entender isso. Ele profetiza mesmo não vendo. Ele profetiza em obediência. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu profetizo em obediência àquilo que Deus me mandou fazer. Meu irmão, há momentos na vida, tem até um louvor sobre isso, que nós não sabemos para onde ir, o que fazer, nem o que vai acontecer. Nós caminhamos em obediência àquilo que Deus nos ordenou nas Sagradas Escrituras. Eu não sei, eu não estou vendo, eu não enxergo, mas eu continuo caminhando em obediência. Isso ocorre na família. Há momentos do casamento que nós entramos em vales profundos. O salmista chama isso de vale da sombra da morte. Nós entramos por esses vales no momento profissional da vida profissional. Nós entramos nesses vales em relação à família, em relação ao ministério. A gente não vê nada. São tempos de profunda sequidão. Tempos que a gente olha e diz, não sei, a única coisa que nos faz ir adiante, a única coisa que nos move a caminhar e ir, é a obediência que temos ao Senhor. Deus diz, profetiza os ossos secos, profetiza segundo foi ordenado. Não é questão de fé, de coragem, de circunstância, de valentia. Eu obedeço mesmo sem entender, eu obedeço mesmo sem ver, eu obedeço mesmo sem fé. Eu lembro de uma vez um pastor numa conferência, não era muito grande, mas ele disse, meus irmãos, nós precisamos levantar aqui recursos financeiros para alguns missionários que estão sofrendo em países de perseguição. Ele diz, nós vamos orar. E ele falou a quantia, era uma quantia muito grande. Ele diz, e nós vamos orar. E talvez sem fé mesmo, muitos aqui talvez não creiam que Deus pode levantar essa quantia, mas não faz mal. Nós vamos orar mesmo assim. Nós vamos continuar orando pelos nossos filhos, mesmo que a gente não veja. A gente vai continuar orando por esse país, para que o Brasil mude, mesmo que a gente não enxergue essa mudança. Nós vamos crer que o país pode ser uma nação melhor, que o nosso ministério possa caminhar e ser próspero, que a nossa família, Deus reverta a sua situação, mesmo que a gente não veja. Isso pode parecer muitas vezes uma loucura, uma esquizofrenia, uma doidice. Mais uma vez chama, imagine o profeta olhando para Deus e diz, como que é profetizar a quem? Ele diz, profetiza aos ossos. A quem? Aos ossos. A esses secos, isso, tem certeza, Deus? Deus diz absoluta. E o que é que eu digo para esses ossos? Diga em alto e bom tom, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Assim diz o Deus Israel. Farei a vida entrar novamente em vocês. Eu trago o mover do Espírito. Eu colocarei tendões, eu colocarei músculos, carne sobre esses ossos secos, e eu lhes darei vida novamente, a fim de que vocês saibam que eu sou o Senhor. Deus, mas ossos não têm ouvidos, exatamente. Ossos não têm ouvidos. Assim é o meu povo. Eles não ouvem, eles têm ouvidos, mas muitas vezes eles não ouvem. São como esses ossos ressequidos. Eles não ouvem, mas mesmo assim profetiza. Diga, sim, diz o Senhor. Ossos secos,
versículo de número 5, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Nós nos depararemos com ossos secos, pessoas que estão ressequidas pelo sol ardente do deserto. Profetizem em obediência ao Senhor, mesmo que você não veja. Profetiza não só em obediência, mas em esperança. Veja, por favor, veja lá no versículo de número 11. Ezequiel 37:11. A versão atualizada diz: os nossos ossos se secaram, pereceu nossa esperança, estamos de todo exterminados. E diz: eis que dizem, o povo está dizendo isso, o meu povo está dizendo que os nossos ossos se secaram. Há uma versão que diz: os israelitas andavam dizendo, nossos ossos estão secos e nossa esperança se foi. Para nós, tudo acabou. A versão King James diz assim: eles costumam murmurar e dizem, nossos ossos secaram, nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. A versão linguagem de hoje diz assim: o Senhor me disse, homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos, dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. A Bíblia Mensagem diz assim: nossos ossos estão ressecados, nossa esperança se foi, não restou nada para nós. Meu irmão, você imagina um povo que tem Deus como seu Senhor dizendo isso? Estamos aniquilados, acabados, destruídos. Outra versão diz: eles estão murmurando. Eles estão dizendo um para os outros, está ruim, mas vai ficar pior. Não, calma, está ruim, mas mais tarde vai piorar, a coisa vai ficar pior. E olha, semana que vem vai piorar. Agora o pior mês vai ser o outro mês. O pior ano está por vir. Mas os profetas que profetizam em obediência, mesmo diante das adversidades, das murmurações, do senso comum, do blá 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 do dia a dia, eles se enchem de esperança porque eles creem no Deus da esperança. E há um poeta, Václav Havel, e ele diz assim: a esperança é uma orientação do espírito, uma orientação do coração, de que algo dará certo. Não é a convicção de que algo dará certo, mas a certeza de que algo faz sentido, independentemente dos seus resultados. Em outras palavras, ele está dizendo: esperança é a força que me move a lutar, não porque vai dar certo, mas porque vale a pena. Esperança é a força que me move a lutar, não porque vai dar certo, não porque eu vou ver a mudança, mas porque vale a pena. É porque vale a pena. Se você ler Hebreus capítulo 11, vai falar da galeria dos heróis da fé. E quando chega lá no finalzinho, ele vai dizer que muitos morreram sem ver a promessa cumprida. Eles lutaram, brigaram uma vida inteira, mesmo sem ver a promessa cumprida. Mas aí lá no versículo 8 você diz: então acabou? Não, não acabou. Falta ainda uma coisa. Falta o Espírito. Não adianta acontecer tudo se não houver o Espírito soprando. Ezequiel se agarra à promessa, porque no versículo 14 diz: porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Homens que se agarram na esperança, homens que se agarram na promessa e andam em obediência.
É isso. Ande em obediência, se agarre às promessas e não perca a esperança. Continue lutando, não perca essa motivação, não perca o desejo de continuar, obedecendo mesmo sem ver, tendo esperança. Eu já disse várias vezes e quero repetir um poema de Bertolt Brecht. Eu ouvi a primeira vez proclamado, recitado por uma cantora chamada Mercedes Sosa. Ele diz: há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam um ano e são melhores, há os que lutam muitos anos e são muito bons, mas há os que lutam toda a vida, e esses são imprescindíveis. Eles continuam crendo, eles continuam cheios de esperança no seu general, naquele que os chamou. E eu quero encerrar contando-lhes a história do Dr. Spafford. Dr. Spafford era um advogado muito rico, viveu no século XIX, e esse século foi um século muito difícil, principalmente para os Estados Unidos da América, e o Dr. Spafford se converteu numa das cruzadas, as reuniões do Dr. Dwight Moody. E esse advogado muito rico estava em 1871 no grande incêndio de Chicago. Dr. Spafford perde tudo. Foi uma ruína financeira. Ele era um grande homem de negócios. Não bastando isso, ele passa por uma segunda grande tragédia. Ele perde o seu único filho homem. Ele tem 4 filhas, mas o único filho homem morre. E logo depois da morte do seu filho, ele resolve fazer uma viagem de férias com a sua família. E quando ele chega junto ao porto, há um problema e ele não consegue embarcar. E durante essa travessia do Atlântico, a sua mulher e os seus filhos vão, e ele fica para ir num próximo navio que sairia no dia seguinte. E quando a família do Dr. Spafford, suas 4 filhas, há um naufrágio, um choque entre os 2 navios, e as suas 4 filhas morrem. E a única coisa que ele recebe é um bilhete da sua esposa, Ana, dizendo: salva sozinha. Apenas eu sobrevivi. Várias semanas mais tarde, o Dr. Spafford, Horatio Spafford, ele vai na viagem e pede que o comandante o ajude a localizar o lugar onde suas 4 filhas morreram. E o comandante, no meio do Atlântico, lhe mostra o provável lugar do acidente, do naufrágio. E o Espírito Santo começa a se mover e visita o Dr. Spafford. E ele escreve uma das mais belas canções do Inário. Uma canção que fala da eterna esperança que todos os crentes, todos os filhos do homem possuem, ainda que aquilo lhe cause profunda dor e tristeza. E ele escreve no lugar aonde as suas filhas morreram. Ele diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ó certo eu estou, apesar de tantas aflições, muito feliz eu serei com Jesus. Sou feliz, ele repete o estribilho. Sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Sou feliz porque tenho o Espírito. Sou feliz porque a esperança de Cristo habita em mim. Sou feliz porque tenho a vida eterna. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Eu queria
despedir os irmãos e as irmãs com a bênção do Senhor. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e as ricas e santas consolações do Espírito e a esperança que nos move no Espírito estejam sobre todos, desde hoje e para todos sempre. Amém. Cheios de esperança, em nome de Jesus. Deus muito abençoe. Tchau.